Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus alunos, minhas alunas? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar um novo trimestre, né? Um novo ciclo. Gostei muito do resultado de vocês, muitas notas boas, muito bacana, muito legal mesmo. Alguns coleguinhas aí, alguns alunos ainda precisam se dedicar um pouquinho mais, mas de um modo geral, gostei aí das notas de vocês. Muitas produções bem interessantes, boas também, e isso nos deixa, assim, bem felizes, tá? Parabéns aí pelos resultados, e vamos que vamos, continuar, né, galera? Vamos continuar aí com esse empenho, né? Meus amores, nesse primeiro trimestre, nós estudamos poema, vimos as características, vimos análises de vários poemas, beleza? Nesse trimestre, nós veremos um outro gênero. Eu, particularmente, gosto muito, eu sou fã, eu estou falando do conto, tá? Para mim, para o professor Gênesis, é o melhor entre todos. Tá? Eu gosto muito, gosto demais. E nós vamos estudar, bom, o conto agora, a partir de hoje. Tá? Já começaremos fazendo aí uma leitura de um conto. Ele se encontra na página 117 do livrinho de vocês, do livro de português. Eu farei uma leitura com vocês e, ao final, nós começaremos a falar alguma coisinha a respeito do conto, a respeito das características, tá? Nós temos aí até um livro de contos para vocês lerem aí. Fiquem atentos, leiam aí o livro. Durante as nossas aulas, nós abordaremos vários desses contos aí, tudo bem? Então, fiquem atentos, meus amores. Não vamos perder o foco não, hein, galera? Não é para perder o foco, não. Ainda falta um caminho longo, embora um terço, né? Um terço desse caminho a gente já percorreu, não é? Temos aí nossas dificuldades, algumas dificuldades, mas a gente está tentando fazer o melhor. Sei que vocês também procuram sempre fazer o melhor, não é? Legal, fico feliz, muito feliz. Tá, deixe-me ler com vocês aqui, deixe-me apresentar e ler para vocês esse conto. Deem uma pausa aí. Felicidade Clandestina, está na página 117 do livro de vocês. Legal? Eu vou aqui apresentar também, no momento da leitura. Fiquem atentos. É um pouco assim, meio absurdo o conto, esse em particular, mas ele é maravilhoso, gente, é sensacional. Acompanhe aí comigo a leitura aí. Deixe-me apresentar aqui para vocês. Aqui, vamos lá. Ok. Deixe-me ver se eu consigo compartilhar com vocês, né? Ele está aqui. Tá bom, tá aqui. Beleza? Tranquilo? Olha aqui. Página 117 do livro de vocês. Olha só, meus amores. O primeiro amor. Quando falamos em amor, sempre pensamos no amor à pessoa amada, ou no amor a pais, irmãos, familiares e amigos. Mas pode o ser humano apaixonar-se com a mesma intensidade por um objeto ou por um hábito? E o que fazer quando esse sentimento é confrontado com sentimentos como a crueldade e a perversidade? Vamos aqui? O conto Felicidade Clandestina, tá? Felicidade Clandestina é um conto aí da Clarice Lispector. Olha só, gente. Ela era gorda, sardenta
e de poucos cabelos, excessivamente, aliás, ela era gorda, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme. Enquanto nós todas ainda éramos achatadas, como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letras bordadíssimas palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como, mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir
com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. Aqui tem um significado, né? Elucidativo, que elucida, que explica. Pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha, desconhecida. E a menina loura, em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro pelo tempo que eu quisesse. É tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada, peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre, saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abria-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim.
Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. Talvez vocês estejam pensando assim, meu Deus, que exagero tudo isso por um livro, né? Tudo isso por um livro. Mas olha, galera, às vezes acontece. Tudo isso por um livro. Eu não sei a que ponto chega o amor de alguém por algo, por alguém. Por alguém a gente sabe que é até bastante comum, né? Amamos nossos pais, amamos nossos amigos, familiares, e amamos muitas vezes incondicionalmente, né? Amamos tanto que, às vezes, quando brigamos com esse ser a quem amamos, nos sentimos muito mal, ficamos mal, como dizem alguns aí, né? Ficamos na bad. Mas assim, é amor. E amor não dá para explicar, né, moçada? Quem é que vai explicar o amor? Talvez alguém pensasse assim, que exagero, professor. Tudo isso por conta de um livro, tudo isso porque a menina gostava de um livro, queria um livro. Tá, tudo bem, no caso dela, era um livro. E no caso de outras pessoas, por exemplo, que estariam aí apaixonadas, né? Querendo muito um novo console de jogo, por exemplo, e aí o amigo do lado, vizinho, foi, ganhou dos pais esse jogo, e então ele ficaria maluco, doido para jogar também, para querer conhecer a resolução, enfim. Não entendo muito dessas coisas, mas sei também de alguns alunos aí que não sei não, viu? Dariam muito para ter um jogo, para ter um console. Enfim, conheço também alguns que dariam muito para ter um celular última geração, um celular zerado. Tudo bem, vocês estão pensando, professor, mas isso são coisas, tá? Mas também queremos coisas. E às vezes esse querer exagera, extrapola realmente a nossa perspectiva, né? É isso, meus amores. Eu gosto muito desse conto, embora, embora eu concorde com alguns de vocês, ele parece, para mim pelo menos, parece um pouco exagerado, né? Mas ninguém está aqui para discutir o amor, ninguém está aqui para dizer se o amor existe ou não, né? Pior coisa que tem é quando a gente gosta de alguém e alguém duvida desse sentimento. Não é não, galera? Não sei se vocês já passaram por uma situação assim, semelhante, mas é muito ruim duvidarem do sentimento que a gente tem, duvidarem, de repente, do amor, de repente, de qualquer sentimento que nos valha, é realmente muito complicado, né? Galera, deixa eu compartilhar aqui com vocês agora algumas características sobre o conto. E então, olha aqui, meus amores, o conto, já disse para vocês, né? É o meu preferido. O conto, meus amores, é um texto curto, ele é curto, em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. Amores, uma situação, e aí que está a nossa característica. Não sei se vocês já viram, claro, devem ter visto, uma situação, por exemplo, da novela. Na novela, eu tenho várias células dramáticas. Na novela, por exemplo, eu tenho o patrão muito rico. Esse patrão, estou só conjecturando, tá, galera? Aí esse patrão muito rico tem uma filha. Essa filha, de repente, se apaixona pelo filho do motorista,
que, na verdade, acha essa menina muito mimada e a menina faz de tudo para conquistá-lo, só que o pai também não quer, porque a classe, o nível social é diferente, e ali a mãe da menina, esposa do ricaço, ela de repente tem lá seus afazeres e não se envolve com a filha, e a filha também se chateia, e enfim, as pessoas vão ali criando várias células dramáticas. Aí o motorista volta para sua casa à noite, lá ele enfrenta seus problemas, e no outro dia ele enfrenta outros problemas. Ali então nós temos várias células dramáticas, e parece-nos que essas células, né, elas vão se juntando, e engraçado que no final acaba todo mundo conhecendo todo mundo. É um negócio assim bem interessante, né, galera? Bom, aqui eu tenho então, gente, olha só. O conto é um texto curto. Ele possui apenas uma célula dramática. Vejam outras aqui características, ó. Há poucos personagens, tá vendo? Poucos locais. O conto, a narrativa, ela se passa com poucos personagens, com poucos locais, às vezes um só, pois a história é breve. Não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Gente, o conto é muito massa, galera, muito bacana mesmo. Há vários tipos de contos, por exemplo, contos realistas, contos populares. No decorrer do trimestre, nós começaremos a falar um pouquinho sobre cada um, dando ali características a respeito do conto, tá? Estamos só começando, meus amores, só começando. Então, nós temos contos fantásticos, contos de terror, contos infantis, contos psicológicos, muito bacana também, contos de fadas. A estrutura desse gênero textual é composta, atenção, por 4 partes. Isso aqui inicialmente é um resumão, depois nós vamos sair falando cada um dessas partes, cada um desses termos, desses elementos. Aí nós temos a apresentação do enredo, primeiro, o desenvolvimento dos acontecimentos, o momento de tensão, que é o clímax, né? E a solução, o desfecho. Olha aqui, ó. Sabe, não sei se vocês já viram assim, tem umas certas. Os 100 filmes que você não pode morrer sem ter assistido. Aí aparece lá uma lista de vários filmes clássicos. Eu conto para vocês o seguinte, gente. Aqui nós temos alguns contos. Olha, maravilhosos. Eu aconselho vocês. Esses contos eles devem todos aí já, sabe, publicados aí pela internet. Esses contos são maravilhosos, meus amores. Vocês podem aí depois ler, tá? Eu tenho certeza de que um pouquinho de dedicação você vai começar a gostar desse gênero. Ele é sensacional, meus amores. Então vejo aqui, ó, a cartomante, o gato vaidoso, o conto Presépio, né, do Drummond, Feliz Aniversário também da Clarice Lispector. Clarice Lispector é maravilhosa, gente. A Caçada da Lígia, Conto de Verão do Luiz, O Vampiro de Curitiba de Dalto Trevisan, é bem engraçado até. Amores, procurem, leiam esses contos aí. Sabe, às vezes vocês não dão muita atenção a que o professor fala, mas deem uma lida nesses contos. Eu tenho certeza de que vocês gostarão e começarão, de repente, como eu, a ter como preferência, né, o conto, o estudo do conto, o gênero conto. Então vejam aqui, amores, nós vamos parar por aqui, ó. São características do conto. O conto apresenta as seguintes características: o espaço é delimitado, ok?
O tempo ele é marcado, há a presença de narrador, há poucos personagens, há um enredo, enfim, eu tenho aqui, tá vendo? Toda essa característica explicada aqui. Depois eu vou, na próxima aulinha, comentar com vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conto. É o nosso gênero aí para esse segundo trimestre, tá bom? Inclusive, nossa primeira verificação também será centralizada em torno do conto, tá bom? Então, vamos lá, galera, vamos nos atentar a essa situação, a esse gênero, ok? Amores, só para constar, na próxima aula eu farei com vocês a correção desses exercícios aqui, ó. Exercícios da página 120, 121. Tá aqui, ó. Façam esses exercícios. A gente vai, na próxima aula, corrigir, comentar. Tem aqui, ó, uma explicaçãozinha rápida sobre Clarice Lispector. Ok, meus amores? Não deixem de fazer essas atividades aqui, ó. Ah, professor, tem muita atividade, é muito... Claro, meus amores, vocês precisam. Sem essas atividades aí, a gente não consegue assimilar bem o conteúdo, tá? Na nossa próxima aula, então, eu trabalharei com vocês a correção desses exercícios aqui, beleza? Mais depois, nós colocaremos lá no AVA também, para que você possa ter acesso, embora o acesso maior e melhor que você tem é o seu próprio livro, né? O livro aí, o Português Linguagem, esse livro aqui eu me refiro, beleza? Tudo bem então, gente? Então nós falamos um pouquinho sobre o conto, né? Felicidade Clandestina, tá aqui. Sobre um amor assim meio estranho, né? Um amor voltado a alguma coisa. Falamos um pouquinho sobre o conto, as características aqui, um breve resumo, tá bom? Depois, ó, vejam, depois nós desenvolveremos melhor esse assunto. Vejam aqui, gente, os tipos de contos, nós falaremos um pouco sobre esses tipos de contos. Não sei por que ele está me dando aqui essa como é errado. Isso aqui está certo, tá? Olha, nós veremos um pouquinho sobre a estrutura do conto, por que isso aqui está aparecendo, também está certo, tá bom? E depois, se precisar, eu disponibilizo esse material aqui para vocês, tá? Não deixem, meus amores, de ler. De novo, o nosso livrinho para esse período, é um livro de contos, tá bom? Não percam aí a leitura dele, já falei, nós vamos, no decorrer de todas as aulas, falar um pouquinho sobre cada um desses contos, desse gênero. Beleza? Tudo bem, então? Tranquilo? Olha aqui. Deixe-me parar aqui nossa apresentação. Deixa eu ver aqui. Ver se eu coloquei aqui tudo aqui, galera. Eu fiz aqui uma compilação para vocês. Acho que está tudo ok, tudo certinho. Tranquilo? Beleza? Então é isso, meus amores. Deixe-me ver aqui, ok. Aqui está o conto. Tranquilo, então. Galera, olha lá. Deixe-me parar, então, aqui a nossa apresentação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido aí um pouco sobre o conto, tá? Não se preocupe se você não entendeu ainda. Não se preocupe. Nós falaremos muito, muito ainda a respeito desse assunto, tá bom? Bom demais estar com vocês aqui, tá? Cuidem-se, estejam todos aí atentos. Tá legal, galera? Um grande beijo, então, para todos vocês. Fiquem com Deus. Cuidem-se, tá bom? Cuidem-se. Estejam todos aí com Deus. Estejam aí em paz. Tá bom?
Tchau, tchau, meus amores. Tchau, até a próxima, então, hein?